Muito bem, chegamos ao quinto dia do nosso propósito Casa Edificada, né? E primeiro nós estamos entendendo que precisamos limpar essa casa para que ela seja edificada de fato em Cristo. Nós falamos aqui sobre o pecado, sobre a queda, né? Sobre idolatria. Nós temos falado aqui sobre vários pontos e eu acredito que seja importante você entender que quando o Senhor, né, ele chama Adão e Eva, depois ali que eles comem do fruto, né, que eles perdem a pureza, então eles se desconectam de Deus, a gente vê que ele ali culpou a mulher, né? Em vez dele assumir a culpa como sacerdote, ele transferiu para a mulher transferiu para a serpente, e depois a gente acaba vendo que quando Caim comete aquele assassinato com o seu irmão, é uma repetição que acontece ali. Então, nisso, a gente pode aprender que numa família existem coisas que acontecem que talvez você nem sabe lá do passado, mas que acabam muitas vezes acontecendo novamente porque tem ali uma raiz de iniquidade. Eu quero deixar isso claro aqui para você que isso é Bíblia. Isso não é constelação familiar, né? Isso é Bíblia. Isso está na Bíblia lá desde Gênesis, desde o início, já para que a gente entendesse como as coisas acontecem. Então, eu quero que você abra o seu entendimento. Eu sei que aqui no grupo existem mulheres cristãs, mulheres que buscam o autoconhecimento, mulheres que têm, que querem, né, se aprofundar na palavra de Deus, e também tem algumas colegas aqui, terapeutas, né, psicólogas, psicanalistas, e que estão aqui também porque desejam esse descortinar do céu. Então, que a gente possa olhar com esses olhos de quem realmente quer ver, quer enxergar, e não deixar com que nenhum espírito contrário à palavra de Deus se sobressaia no nosso coração, na nossa mente, querendo colocar dúvida, medo, incerteza. Então, para isso, a gente já começa de que forma? Convidando o Espírito Santo a nos conduzir e a falar ao nosso coração aquilo que precisa ser falado. Então, vamos orar. Espírito Santo, nós te convidamos a estar, Pai, presente nesse propósito do início ao fim. Eu sei, Deus, que esse propósito nasceu no teu coração. Eu sei que cada mulher que entrou aqui nesse grupo entrou com o propósito de fato ser edificada, de ter sua casa edificada sobre a rocha. Deus, aquelas que buscam muito autoconhecimento, que elas venham conhecer o conhecimento que vem do alto, que é o Senhor, ó Pai. Se nós, de alguma forma, acabamos de forma muito sutil sendo enganadas, Pai, por falsos ensinos, por falsos, Deus, ensinamentos que querem até mesmo usar a Tua palavra para nos confundir, Pai. Que o Seu Espírito Santo nos mostre, nos tire a venda dos olhos para que nós possamos ver. Tire, Senhor, dos nossos ouvidos todo chiado, Deus, tudo aquilo, Pai, que nos tira da sintonia de ouvir a tua voz, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor fale a cada coração e que essa pessoa entenda a verdade que liberta, Senhor, a verdade que nos tira de prisões. Espírito Santo, fala ao coração dessa querida, mostra, toca, Senhor, no mais profundo, para que ela possa de fato ouvir a tua voz, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, por que eu quero falar sobre isso e deixar isso claro, né? Porque muitas vezes nós somos enganadas sutilmente, como Eva foi. Eva foi enganada de forma muito sutil pela serpente, dizendo para ela: "Oh, mas, né, é só o conhecimento que você vai ter". E muitas vezes nós somos enganadas exatamente nisso. Nós queremos nos autoconhecer. Nós queremos, né, saber administrar nossas emoções. Nós queremos a inteligência emocional que dizem aí fora, mas fugindo da nossa verdadeira essência, que é a palavra de Deus. Nunca vamos nos conhecer se não formos quando nós olhamos para Ele. Eu falei sobre isso na live de quarta-feira. Se você não assistiu, assista,
porque lá a gente fala sobre isso. É olhando nos olhos do nosso Pai que nós descobrimos a nossa verdadeira identidade. Não é através de um curso, de um coach, não é através da terapia, mesmo sendo terapeuta, eu posso te afirmar isso, porque é através do nós olharmos nos olhos de Deus, né? No mais, assim, de uma forma muito simples de te falar, a terapia vai te ajudar a administrar as tuas emoções e a se ouvir, porque muitas vezes a gente só guarda para dentro da gente, quando a gente fala, isso cura, tá? Mas nós também estamos trabalhando, né, numa terapia totalmente cristocêntrica, sem mistura, sem filosofias falsas, sem ensinos falsos, sem miticismo, sem nenhum tipo de mistura que vai contra a palavra de Deus. Nada que seja sutil como a serpente, né? Então, quem é minha paciente que está aqui no grupo, eu tenho certeza que já percebeu que toda a ferramenta usada é com versículos, é com a palavra de Deus. Porque ele é o nosso fundamento, ele é a nossa base. Ele é que faz a nossa casa de fato ser edificada, né? Então, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 11 e 13, diz assim: Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesse. Então disse o homem à mulher: Que me destes por esposa? Ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então você pode perceber que ao invés de Adão assumir a culpa pelo pecado, ele atribuiu à mulher. E, todavia, a resposta que Deus estava esperando não era essa. Então, Adão, ele recebe uma oportunidade para se arrepender, para se redimir, mas ele desperdiçou, né? Totalmente. Ele poderia ter respondido: eu negligenciei a ordem, né? Que o Senhor me deu, eu não guardei o jardim, o inimigo entrou, enganou minha mulher, ela me influenciou, eu também pequei, mas nós dois nos arrependemos do mal que praticamos e queremos voltar a ter intimidade com o Senhor. A gente deseja ser limpo outra vez e não mais nos esconder. Porém, né, em vez disso, a gente sabe, ele responde de que forma? Foi o Senhor que me deu a mulher errada. E ela me levou a pecar. Então, ele pega e bota a culpa em quem? A culpa é tua, Deus. A mulher que tu me deu, né? Então, ele tentou justificar o pecado. E por mais justificativas que possam existir, minhas queridas, para o pecado, essa não deve ser, ele não deve ser justificado, né? Não tem? Antes, o pecado precisa ser confessado mediante um arrependimento genuíno. Essa é a única forma que a gente encontra de cancelar para que a gente possa recomeçar. Então, quando a gente tenta justificar o pecado, é um sinal de que a gente não se arrependeu. É igual quando eu estava buscando a direção do Senhor e ele me mostrou, né, coisas que realmente iam contra a sua palavra, eu me arrependi. Eu me arrependi de ter feito estudos, de ter ido buscar em fontes que não eram a fonte de Cristo. De professores, não, mas de filosofias, de técnicas, de pessoas que nem sequer acreditavam em Cristo. Então, eu me arrependi, confessei diante do Senhor, né? E não fiquei dizendo, mas também, ó, me enganaram. Mas também, olha lá, usam a Bíblia para enganar. Não. Isso é a pessoa que tem que resolver com Deus. Mas a minha parte com Deus, eu renuncio, eu confesso, eu me arrependo, sem justificar. Então, Adão, ele não fez isso, né? Por isso, por esse motivo, Deus teve que expulsá-lo da sua presença, entende? Então, assim, ó, a gente sabe que o mundo espiritual, ele é real. E no mundo espiritual não existe tempo, não existe espaço. Logo, Satanás viu quando o homem tentou se justificar, quando Deus foi ao seu encontro. Acredito também que ele tenha dado pulos de alegria, pensando, consegui fazer o homem pecar.
Agora nem eu e nem ele podemos estar na presença de Deus. Acabou a festa, né? Satanás, ele esperava que Deus fizesse com o homem o mesmo que fez com ele. Expulsasse ele da presença e o condenasse ao lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Porém, em vez disso, ele ouviu Deus dizer que da barriga da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E olha só, Gênesis 3,15, né? Eu vou abrir aqui na tradução A Mensagem também, que eu gosto de trazer as duas ideias para você. Na tradução normal, como nós dizemos aqui, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Na mensagem, diz assim: então o Eterno disse à serpente: por ter feito isso, você será amaldiçoada mais que o gado e os animais selvagens, amaldiçoada para rastejar e comer o pó a vida toda. Declaro guerra entre você e a mulher, entre seu descendente e o descendente dela. Ele ferirá sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Então, ali começou. Ali começou essa batalha que o diabo tem para tentar envolver a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração, a nossa alma com coisas que vão contra o nosso Deus. Ali começou a guerra, porque o diabo ele quer nos destruir, porque através de nós é que dá a oportunidade, né, de vir uma nova geração, que é através de nós que nascem os filhos, para que a gente dê continuidade ao legado, ao chamado. No livro do Bispo T.D. Jakes, Mulher, Tu Estás Livre, ele fala muito sobre isso. Essa guerra que existe entre Satanás e a mulher. Justamente porque ele, né, sabia. Então, o Senhor, ele estava se referindo ao seu filho, que viria, né, que seria nascido da barriga de uma mulher e seria conduzido a uma cruz a fim de pagar o preço do pecado humano com o seu sangue derramado. Mas também, né, ele estava se referindo a toda a raça humana, até chegar em nós. Ele estava se referindo. Então, essa profecia, ela acontece logo após a expulsão do homem e da mulher do jardim do Éden. Então, eu quero que você entenda o seguinte: o nascimento, né, dos dois primeiros seres, homem e mulher, se deu através de um único ser, que é Deus, de um único ser que é Deus. A Bíblia diz que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, né? Se você for lá ler o início, Gênesis 5, do 1 ao 2, vai falar sobre isso. Só que o interessante é que está escrito que Deus criou macho e fêmea, e chamou de Adão. Leia, né, nas versões aí que você tem, Almeida atualizado, NVI, a mensagem, vai falar sobre isso. Deus os criou, homem e mulher, e os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Gênesis 5, versículo 2. Então, de acordo com essa palavra, Adão vem do hebraico, Adam, que é importante nós entendermos isso. É importante porque nós, a raça humana, veio, né, de lá. Essa é a nossa origem. Sendo assim, para que você possa entender melhor, imagine macho e fêmea como duas mãos entrelaçadas, como uma única unificação em toda a raça humana. Então, isso significa, né, que nós temos uma origem. E o primeiro ser criado por Deus foi Adão. E a partir dele foi que criado, né, toda a raça humana. Portanto, esse era o plano original de Deus: encher a terra
de pessoas santas, íntegras, irrepreensíveis e perfeitas, a partir do primeiro homem formado à sua imagem e semelhança. Então, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, fala: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, Adão, ele tinha o DNA de Deus e possuía um caráter semelhante ao dele. Sendo assim, o que aconteceria? Ele replicaria nos seus filhos essa característica, né? Então, seria a origem ali seria essa, né? Pessoas santas, irrepreensíveis, íntegras, perfeitas, à imagem e semelhança de Deus. Porém, minhas queridas, quando, né, houve o pecado, né, tudo aquilo que o Senhor colocou no primeiro homem, que seria multiplicado em toda a humanidade, não foi por conta do pecado. E isso separou o homem e a mulher da presença de Deus e alterou o plano original. Então, a partir daí, Adão e Eva passaram a reproduzir pessoas de que forma? Imperfeitas, né? Portadoras de um DNA da desobediência, da rebelião, das trevas. Porém, ainda assim, Deus não desistiu de nós. Ele não desistiu do seu plano. Ele profetizou que enviaria o seu próprio filho para destruir as obras do diabo e resgatar assim toda a humanidade. E disse ainda que do ventre da mulher nasceriam homens e mulheres que se tornariam seus próprios filhos. Então imagina agora Satanás ouvindo isso, né? Ouvindo o Senhor dizer que da barriga da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Provavelmente houve ali uma reunião, né? Dos demônios, né? Dizendo assim, ó, a partir de agora a gente tem que ficar de olho na barriga das mulheres. Alguma coisa vai sair lá de dentro. Não sei quando, não sei o que, mas seja o que for, pisará na nossa cabeça e representará uma ameaça para nós. Então, quando Eva engravidou pela primeira vez, Satanás deve ter reunido os demônios de novo para dizer: vejam, tem algo crescendo dentro da barriga dela. Olha lá, precisamos arquitetar um plano para destruir o que virá, antes que ele nos destrua. E aí você já sabe o que aconteceu, né? Quando a primeira criança nasceu, pode ter ocorrido a terceira reunião no inferno, onde Satanás disse para os demônios: vocês não vão acreditar, mas eles se multiplicam. Tem um homem nascendo de outro homem. Então foi nesse momento que ele entendeu que haveria uma multiplicação ilimitada de pessoas na Terra e que a profecia não dizia respeito apenas a um único pisar na cabeça da serpente. Satanás, ele não compreendia a revelação completa da cruz, né? Mas ele sabia que veria o Messias. E a gente pode confirmar isso em todo o Novo Testamento, né? Quando Jesus, ele reconhecia quem ele era, quando ele se encontrava com Cristo. Então, no deserto, ele se fez de bobo. Você já deve ter lido em Lucas sobre isso, né? Que ele fala: se és o Filho de Deus. Porque ele sabia que Jesus era o Messias. Até o gadareno sabia, né? Uma legião de demônios prostrou-se diante do Filho de Deus. Então, quando os demônios comandados por Satanás viram o homem se multiplicar, entenderam que nasceria aquele que tornaria o projeto original de Deus possível através do sacrifício da cruz. Então, é aí que eu quero que você entenda o seguinte: nada na nossa vida pode substituir o sacrifício da cruz. Tudo eu posso levar diante da cruz de Cristo, tudo eu posso submeter à cruz de Cristo, seja a minha alma, seja as doenças, sejam as histórias que me traumatizaram, os abandonos, as rejeições, as traições, tudo isso. Só que você precisa entender, Satanás, ele já
arquitetava desde aquela época, né? Estratégias para matar crianças desde o ventre materno, colocando desejo no coração das pessoas, muitas vezes de cometerem aborto, ou de gerar uma cultura de família sem filhos, frases do tipo assim, meu corpo, minhas regras, né? Não vou ter filhos porque vou deformar meu corpo, vai tirar minha liberdade. São, antes de tudo, demoníacas. Satanás, ele trabalha tentando destruir o projeto original de Deus, através da promiscuidade sexual, que na maioria das vezes, né, são filhos, muitas vezes, gerados fora do casamento, né, filhos bastardos. Então, assim, filhos abandonados pelos pais. Em muitos casos, a mãe precisa entrar, muitas vezes, com um pedido de DNA. Você consegue entender que filho gerado no leito da prostituição, do adultério, eles são contaminados com o espírito de promiscuidade desde o ventre. Nós estamos aqui falando de raízes de iniquidade, raízes que dão legalidade, raízes que passam como um legado, uma herança de pais para filhos. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso, que muitos sofrem perseguição demoníaca desde a infância, porque eles já foram gerados debaixo dessa promiscuidade, adultério, né? Então, assim, a inversão de valores hoje em dia também é uma artimanha do diabo para destruir a raça humana. Mulheres que desonram seus maridos, maridos que não exercem o seu papel no lar. Tudo isso faz com que os filhos se tornem presas fáceis de serem atingidos pelo inimigo. Então, assim, resumindo tudo que a gente já falou aqui, todo que nasce da barriga de uma mulher passa a ser um alvo do diabo, porque o desejo dele é destruir toda a humanidade. Por isso ele possui uma artilharia pesada para nos conduzir ao pecado. Cada um de nós tem o seu lugar. Seja você esposa, você tem o seu lugar de esposa, você deve honra ao seu marido. Seja você no seu lugar de filha, você deve honra ao seu pai, à sua mãe, porque isso é promessa de Deus. E isso também não foi a constelação familiar Bert Helling que inventou. Isso está na Bíblia. Então, nós precisamos entender isso, que nós já nascemos debaixo de uma legalidade, e ela é espiritual, depois ela vem de uma legalidade emocional, depois ela passa por uma legalidade física e depois material. Então, comportamentos viciados, né, são treinados positivamente tanto para o bem ou são treinados por mal, para o mal. E isso pode ser por observação, transferência, repetição. É o desespero que muitas vezes está dentro de nós e nós nem entendemos o porquê. Porque tudo começou lá na nossa origem, lá na nossa origem, Adão e Eva, né? E o Senhor, ele vem para nos resgatar de tudo isso. Então, eu quero que você peça ao Senhor que Ele abra o teu entendimento. E eu tenho certeza que, com todas essas explicações que a gente está dando aqui, nós vamos falar muito mais sobre isso, você vai entendendo o tipo de renúncias, de arrependimentos, de confissões que você precisa fazer através da tua história, da tua família, né? Da tua família de origem. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha falar ao coração de cada mulher aqui, Pai. Eu peço que o Senhor venha, Senhor, mostrar para elas aonde que tem uma raiz, aonde que tem ainda, Senhor, algo que ela carrega. Talvez ela veio de uma situação de adultério, de promiscuidade, talvez ela foi gerada dessa forma e ela carrega, Senhor, dores, histórias desde lá da barriga da mãe, dores, traumas, sentimentos de rejeição,
de não pertencer a lugar algum, porque elas foram rejeitadas desde lá do ventre, mas o Senhor não as rejeita, Pai. Então, que o Senhor venha falar o coração de cada uma delas. É o que eu te peço. O Espírito Santo mostra a cada uma delas a verdade que liberta, Pai. E liberta cada uma de prisões, Pai, que as tem aprisionado. É o que eu te peço, Espírito Santo, e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe você. Amanhã nós voltamos aqui com o sexto dia. Ouça, reflita, se precisar, ouça de novo. Se tiver dúvida, me chama no particular. Mas eu tenho certeza que esse aprofundamento de você conhecer a palavra de Deus como ela é, vai gerar transformações reais e fazer com que a sua casa seja edificada sobre a rocha que é Cristo. Se você ouviu até aqui, o nosso código secreto, nosso emojizinho, vamos botar uma mulherzinha grávida, né? Já que nós falamos tanto aqui que o inimigo quer destruir a mulher justamente porque ela tem uma coisa que ele não tem. Ela pode gerar filhos. Então, coloca aí uma gravidinha como emoji, tá bom? Nós voltamos amanhã com o nosso propósito.